Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a este vídeo sobre como ligar múltiplos LEDs nas configurações série e paralelo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, acione o sininho, divulgue o canal e este vídeo ajude a disseminar o conhecimento. Vimos no vídeo 1, resistor limitador, 2, ligação em série, e neste vídeo veremos ligação em paralelo e série paralelo. O quarto e último vídeo será fontes de corrente. Os objetivos deste vídeo são descrever o acionamento de LEDs e conjuntos de LEDs por meio de resistor limitador nas configurações paralelo e série paralelo. E, em seguida, apresentar e comparar soluções e circuitos para o acionamento de LEDs e conjuntos de LEDs por meio de resistor limitador nas configurações paralelo e série paralelo. Ao término deste vídeo, você terá diversas soluções para ligação de conjuntos de LED em diversas configurações. Nossos assuntos deste vídeo são ligações em paralelo, ligação série paralelo. Dê o seu like, faça suas críticas, seus comentários, dê suas sugestões e faça perguntas. Obrigado. Nosso primeiro assunto é ligações em paralelo. Ligações em paralelo, teremos duas possíveis soluções. Ramos independentes, que é a solução usada em fita de LED não endereçável, que é essa mostrada na figura A. E resistor limitador único, cujo circuito é mostrado em B. Ligação em paralelo com ramos independentes. A corrente total é o somatório da corrente de cada ramo. Uma fita RGB não endereçável significa que nós acionamos os LEDs de mesma cor simultaneamente. Veja na figura a corrente IA. A corrente IA vai estar no circuito do LED 1 e 1 e do LED 1 e 1 da direita. Os dois LEDs estão na mesma linha em paralelo. Seriam da mesma cor. De modo análogo para IB, nós colocamos apenas dois LEDs em paralelo para facilitar a figura. E C, os LEDs 3. A fonte tem que fornecer a soma das três correntes, no máximo de corrente de cada caso. A tensão geralmente é fixa, de 12 volts. A corrente drenada da fonte depende do número de LEDs do comprimento da fita. Isso vem escrito na própria embalagem, na especificação do fabricante. LEDs de mesma cor estão em paralelo, via resistor limitador individual de cada LED, mostrado na figura. Cada ramo em paralelo é calculado de forma individual para o LED considerado. Veja a equação mostrada. Aí está, para o cálculo do LED 1, vamos considerar a tensão UB e a corrente que deve ser fornecida ao LED 1. A única coisa em comum é a tensão da bateria, que é a mesma em todos os ramos em paralelo. A tensão da fonte tem que ser superior à tensão do LED, maior tensão do circuito. Como já dissemos, geralmente 12 volts. A corrente total fornecida pela fonte é igual à soma das correntes de todos os ramos. Seria I total igual à soma das correntes de cada ramo. A potência fornecida pela bateria, pela fonte, é a soma das potências de todos os ramos, constituído por um resistor limitador e um LED. Pode ser ligado em cada ramo LED de diferentes tensões e correntes, de cor diferente, modelo diferente, tipos diferentes, respeitando-se o limite de tensão da fonte e do cálculo da corrente total. A falha em qualquer ramo, em circuito aberto, é facilmente identificável e, de maneira geral, não afeta o funcionamento do circuito. As vantagens da topologia paralelo com ramos independentes são: o dano em um ramo não afeta o desempenho geral do restante do circuito. Caso o LED se danifique em aberto, será facilmente visível o defeito. Os LEDs podem apresentar características diferentes, distintas entre si, cores diferentes. A confiabilidade do circuito é elevada. Como desvantagem, citamos um resistor limitador para cada LED, questão de custo e consumo, requer maior consumo de corrente, dissipação de potência. E veremos agora um exemplo. Queremos ligar 10 LEDs, onde cada LED é acionado por 2,3 volts e 20 mA de corrente. E temos uma fonte de 5 volts. Vamos fazer ligação em paralelo com ramos independentes. Como temos 10 LEDs, teremos 10 ramos idênticos em paralelo. O resistor é calculado de 5 menos 2,3 dividido pelos 20 mA de corrente, 135 ohms. A potência dissipada é de 54 mW. Temos aí a nossa solução: 10 LEDs independentes, um resistor limitador independente.
A potência dissipada em cada LED é de 46 miliwatts e a potência consumida total é de 100 miliwatts. O valor da corrente é 10 vezes a corrente de cada ramo, 200 miliamperes. A potência total da fonte, nesse caso, de 5 volts, é 1 watt. O circuito é constituído por 10 ramos independentes idênticos de um resistor de 135 ohms em série com um LED. A próxima topologia, a ligação paralelo, temos resistor limitador único, conforme mostrado no circuito. A corrente fornecida pela fonte é dada pelo somatório das correntes de todos os LEDs. Os LEDs agora estão em paralelo. Isso é complicado. Temos que fazer o casamento desses LEDs. Todos têm que ter a mesma tensão. Não podemos agora trabalhar com cores diferentes. Podemos com azul e branco eventualmente, mas LEDs verde e vermelho, lembra da tabela? Tem tensão mais baixa, vai dar problema. A tensão da fonte é superior à maior tensão do LED existente e a corrente total circuita pelo único resistor limitador, que deve ser de potência adequada. Cuidado! LEDs nunca são exatamente iguais entre si, mesmo de idêntica cor. As vantagens da topologia paralelo com resistor único são apenas um resistor limitador, questão de custo. Se um LED entrar em circuito aberto, é facilmente perceptível e o restante do circuito continua funcionando. Essa corrente vai ser distribuída pelos demais LEDs. Requer fonte de baixa tensão e alta corrente. As desvantagens da topologia paralelo com resistor único são: caso um LED se danifique em aberto, essa corrente vai se distribuir pelos demais LEDs do circuito. Se vários entrarem em colapso, vai ter problemático. Se o resistor limitador abrir, todo o circuito deixa de funcionar. Os LEDs podem apresentar características distintas entre si. Próximo exemplo. Queremos ligar 12 LEDs, cada um acionado com 3,1 volts e 10 miliamperes. E temos uma fonte clássica de 12 volts. E queremos apenas um resistor limitador para reduzir os custos. Como são do mesmo tipo, vão ser ligados em paralelo, a corrente total é 12 vezes 10 miliamperes. O resistor limitador é dado por 74,17 ohms e a potência sobre o resistor é de 1,07 watts. A figura mostra 12 LEDs brancos alimentados por 12 volts e por um único resistor limitador de 68 ohms. Os LEDs mais extremidades, que parecem mais apagados, apenas por causa da posição em relação à fotografia. Todos estavam com o mesmo nível de intensidade, praticamente. Por que não é recomendável ligar LED paralelo? Até os dados do fabricante de um LED branco. As várias curvas são para vários LEDs diferentes. A variação. Para a mesma tensão de 13,3 volts, por exemplo, nós podemos ter LEDs sendo acionados com um pouco mais de 2 mA e outros com 5 mA. Observe então que o valor varia. Já se você mantiver uma corrente constante, por exemplo, 2 mA, poderemos ter de 2,9 até 3,3 volts. Não é recomendável colocar LED direto em paralelo. É possível? Sim. É utilizado? Sim. Eu recomendo? Com muita cautela. Veremos agora as ligações série e paralelo para resistor único e resistores múltiplos. Dê o seu like, aproveite, divulgue o conhecimento e ajude a disseminar essas informações. Ligação LED em série e paralelo com resistor único está mostrado na figura. Vemos que o primeiro ramo, onde temos a corrente I1, temos diversos LEDs em série, assim como no ramo 2 até o ramo N. É importante que VAA é a mesma para todos os ramos em paralelo. Você pode botar em cada ramo 10 LEDs brancos, 2 LEDs verdes e um vermelho. Recomendo que todos tenham a mesma distribuição 10, 2, 1, com o mesmo tipo de LED, de modo que a tensão VA seja a mesma. Se não for, você vai ter perda de corrente em relação àquele que drena mais corrente e tensão mais baixa. Difícil balancear LEDs diferentes, como vantagem, baixo custo. O nosso exemplo agora, vamos resolver o exemplo 8 do vídeo anterior, lembra? Queríamos ligar 10 LEDs de 2,3 volts 20 mA com 5 volts. Ora, se fôssemos ligar em série, ia dar 23 volts, muito maior do que os 5 volts que a gente dispõe. Qual é a solução? Fácil. Vamos associar em paralelo 5 conjuntos de 2. Se são 2 LEDs em série, são 4,6 volts. A corrente, 5 vezes a corrente de cada LED, 20 mA, 100 mA. E o resistor limitador, fazendo a conta, 4 ohms. Essa é a solução, por exemplo, o 8 anterior. Nós temos 8 LEDs sendo acionados por um resistor limitador, dispostos em 5 ramos em paralelo, onde cada ramo tem 2 LEDs em série. Como os LEDs estão em série, são percorridos em cada ramo por 20 mA. Se são 5 ramos, a corrente total é de 100 mA.
O valor comercial para o circuito é um resistor entre 3,9 ou 4,3 ohms, mais ou menos 5%. Eu gosto sempre de trabalhar com 5 watts pelo menos. Exemplo 4. Como ligar 40 LEDs? 40 LEDs brancos distribuídos em 4 setores para um projeto de iluminação. Como é que você vai fazer isso? Cada LED selecionado com 3,1 volts e 15 mA. Uma solução de compromisso entre luminosidade e vida útil. Queremos saber qual o valor da fonte do resistor limitador, valor ôhmico e potência de dissipação. Aí está o circuito. A corrente são 4 ramos de 10 LEDs em série. I1, I2, I3 e 4. Essa corrente I1, I2, I3 e 4, as correntes são iguais de 15 mA. Logo, a corrente total é de 60 mA. Cada ramo tem que ter a mesma tensão VA de quanto? 10 LEDs, 31 volts. Cada ramo com 15 mA. Usaremos uma fonte de 36 volts. O resistor limitador é 36 menos 31 dividido pela corrente total de 60 mA. 83,33 ohms. O valor comercial oscila entre 82 e 91 ohms, mais ou menos 5%, fio 5 watts. A potência sobre o resistor é de 300 miliwatts. Ligação LED em paralelo, série resistor único. Não gosto dessa topologia. Não recomendo. Pode dar muito problema. Nós temos um resistor limitador e vários ramos em série de ramos em paralelo. Aí fica o alerta. Toda corrente que entra no ramo, sai pelo ramo. A corrente que entra pelo ramo se divide por todos os LEDs do ramo. Um exemplo de que pode dar errado. Imagine que você quer alimentar, acionar 12 LEDs na configuração série paralelo. Aí você fez o seguinte, você não prestou atenção no vídeo, ligou 10 LEDs em paralelo no primeiro ramo. E no segundo ramo, apenas 2 LEDs em paralelo. Fez o cálculo correto do resistor, da tensão, tudo certinho. O que será que vai acontecer? O ramo de cima tem 10 LEDs, de LED 1 a LED 10. Se cada um é percorrido por 15 mA, a corrente total que entra é quanto? Exato, 150 mA. Agora olha o ramo de baixo. Nós temos 2 LEDs. Supondo, por alguma grande sorte, que os LEDs sejam exatamente iguais e drene cada um a metade do que entra, você acaba de destruir o seu LED, porque você está dando 75 mA para cada LED, 2, 3 volts. Isso é muito mais do que a potência de 100 mW que é especificada pelo fabricante. Pode acontecer ainda de você ser uma pessoa sortuda. Nesse caso, os LEDs do ramo de baixo, V2, vão segurar a tensão e limitar a corrente a 30 mA. Isso é difícil porque o resistor limitador está deixando passar 150. Vamos supor que você seja muito sortudo. Se vai passar só 30 mA, você tem agora 30 mA por 10 LEDs, 3 para cada um. Ou queima ou não funciona. Essa é a opção que você tem. Não faça esse circuito. Uma solução? Que tal você equilibrar? Temos 12 LEDs. Só que o primeiro ramo de cima tem 6 LEDs. Qual é a corrente que entra nele? 90. Qual que sai? 90 mA. E o ramo de baixo também tem 6 LEDs. 90, 90. Agora, eles estão equilibrados. Qualquer pequena diferença de tensão vai ser equilibrado por ramo de cima e ramo de baixo. A corrente é praticamente a mesma. A corrente é a mesma em cima e embaixo e a tensão praticamente a mesma nos dois ramos também. Outra solução, você colocar 3 LEDs em série e fazer 4 ramos. De novo, temos 12 LEDs. Só que agora, nossa tensão é de quanto? 9,3 volts. Talvez uma fonte de 12 volts, comum, é padrão de alimentação, CATV, de LED, 12 volts, fonte padrão de 12 volts. Agora nós temos 15 mA por ramo, 60 mA total e 9,3 volts no LED. Fácil de calcular o resistor limitador. Para uma fonte de 12 volts, o resistor limitador é de 45 ohms e a potência dissipada nele de 162 mW. Próximo exemplo, você quer ligar 40 LEDs brancos, mas você quer dividir em 4 setores. Por alguma razão, você quer 4 setores distintos iluminados. Vamos ver agora a solução? Vamos trabalhar com LEDs de 3,1 volts, 15 mA. Cada retângulo significa 10 LEDs em paralelo. Nós temos 4 grupos de 10 LEDs em paralelo.
Se são 10 LEDs, cada um drenando 15 mA, nós temos entrando e saindo de cada retângulo, de cada conjunto de 10 LEDs, 150 mA. Todos os conjuntos são de 10 LEDs, todos drenando 150 mA, todos aproximadamente com 3,1 volts, porque estão em paralelo. O nosso resistor limitador, basta fazer a conta, aproximadamente 17,33 ohms, ou um valor comercial que é 18 ohms. A potência é 390 miliwatts. Vamos trabalhar então com uma fonte de 15 volts, 500 mA, e um resistor limitador de 18 ohms, mais ou menos 5%, 5 watts. Aí está o circuito. 4 ramos, cada ramo com 10 LEDs em paralelo, e os 4 ramos em série. Cada um dos 4 ramos em série, 10 LEDs em paralelo. A tensão V1, V2, V3, V4, a tensão é igual a 3,1 volts. A corrente total é 150 mA. Cada um dos 10 LEDs drena, portanto, 15 mA. Se um LED de um grupo de 10 danificar em aberto, esses 15 mA se distribuem pelos 9 LEDs restantes, o que não é problema. A tensão de cada LED do ramo é de aproximadamente 13,1 volts. A tensão total da fonte designada, escolhida, foi 15 volts. O resistor limitador, 18 ohms, mais ou menos 5%, 5 ohms. Ligação série paralelo com resistores múltiplos. Veja agora que cada ramo em paralelo é constituído por LEDs em série e a corrente é limitada por um resistor para cada ramo. É como se fosse independente. A corrente total é a soma de todas as correntes. Mesma tensão. Todos os ramos estão em paralelos, tem que estar na mesma tensão. Todos os LEDs do mesmo ramo são percorridos pela mesma corrente. Eles podem até ser diferentes, mas a tensão total, junto com a tensão IRL daquele ramo, é a mesma para todos os ramos. Vamos a um exemplo. Vamos apresentar outra solução do exemplo 8 do vídeo anterior, né? Os 10 LEDs, 2,3 volts, 20 mA com uma fonte de 5 volts. Podemos associar 5 conjuntos de 2 LEDs em série e um resistor limitador de 20 ohms, com a corrente total da fonte, 100 mA, e a potência do resistor limitador, apenas 8 mW. Aí está a solução. 10 LEDs, 5 ramos em paralelo, cada um drenando 20 mA, total de 100 mA. E você tem uma fonte de 5 volts drenando perfeitamente, tranquilamente, 10 LEDs. Exemplo 8 deste vídeo. Vamos fazer 40 LEDs agora. Que tal 40 LEDs em 4 setores? 3 volts, 15 mA por LED. 30 volts, se nós colocarmos todos em série. Então, essa é a tensão mínima. 12 por 12, capacitor de filtragem, vamos chegar lá perto. Então, pelo menos 60 mA. Então, 34 volts, 250 mA. Resistor limitador, a tensão 34 volts menos os 30 volts dos LEDs, vai ter 4 volts sobre o resistor limitador. Como a corrente é de 60 mA, temos um resistor limitador de 66,7 ohms, com uma potência dissipada de 240 mW. Vamos trabalhar com resistor comercial, 4 resistores de fio de 68 ohms, mais ou menos 5%, 5 watts. 4 ramos, 10 LEDs cada um. Temos um resistor limitador por ramo. 34 volts, 250 mA da fonte, 4 resistores de fio de 68 ohms e 40 LEDs brancos de 100 mW, 3 volts, 15 mA. Está aí nossa solução. Então, qual é a sua escolha para o projeto? Qual o fator mais importante para você fazer a escolha? É custo, confiabilidade, manutenção? O que você escolhe? Qual o parâmetro que você escolhe? Facilidade de localização de defeitos? Tempo de reparação? Deixe nos comentários a sua escolha e o fator decisivo dessa escolha. Como ligar LEDs com fontes de corrente, mesmo de potência? Como montar e utilizar uma fonte de corrente constante e mais ajustável? Quais os circuitos para você montar? Exemplos práticos de circuitos funcionando? É o que nós vamos ver no próximo vídeo da série. Deixe o seu like, ajuda a difundir o conhecimento. Indique o vídeo para o seu amigo, para um parente, um conhecido, que seja aluno, estudante de escola técnica ou faculdade. Você encontra aqui no canal diversos vídeos sobre eletromagnetismo aplicado, transformadores,
retificadores, pontos retificadores, LED, propagação, antena e sistemas de telecomunicações. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Bons estudos e até a próxima!